Fala, guitarristas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar para vocês 3 erros que podem estar atrasando e muito o seu desenvolvimento. A maioria desses erros parece inofensiva e eu sei que muitos de vocês têm muita dedicação, se dedicam muito, porém às vezes o que falta não é dedicação e a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Bom, você já parou para perceber que tem guitarristas que tocam às vezes há menos tempo que você, porém eles tiveram um salto de qualidade, de execução, de percepção, né? Tiveram um salto como músicos muito rápido e às vezes você está aí há 5, 10 anos tocando guitarra, atingiu um nível legal, mas não consegue ultrapassar esses limites aí que você chegou. Então o que acontece? Hoje eu vou explicar isso para vocês. O primeiro erro muito comum é estudar sem uma direção clara. Então o que acontece? Esse é o mais comum de todos. Você chega, pega o seu instrumento, abre o YouTube e vai atrás de uma videoaula, vai atrás de um lick, aí depois você aprende uma escala, depois você tira alguma música e toca em cima de um backing track. E amanhã você começa tudo de novo. Então percebe que é uma forma aleatória de estudar. Você não segue um cronograma no qual um conhecimento vai sendo sobreposto ao outro e aquilo vai servindo de forma a construir um raciocínio, a construir seu conhecimento, sua habilidade no instrumento. Então, no YouTube, se você realmente for procurar, você encontra de tudo, você encontra desde o mais simples ao mais avançado. Porém, não significa que ter acesso a essa informação vai fazer você realmente absorver e conseguir aplicar tudo isso. É muito importante que você aprenda a organizar o seu conteúdo. Então, para você aprender a organizar os seus estudos, você tem que responder algumas perguntas. Quais são elas? Primeiro, qual o seu objetivo na guitarra? Porque se você não tem um objetivo claro, muito dificilmente você vai conseguir ter um avanço consistente. É preciso saber aonde você quer chegar, né? E dentro desse objetivo, nós temos, por exemplo, qual estilo musical você está tocando ou quer desenvolver? Quanto tempo você tem disponível por dia para estudar? Quantos dias na semana? Quais são as principais lacunas que você tem com relação ao seu conhecimento da guitarra? Dentre as principais lacunas que eu poderia citar, estão aí as relacionadas a ritmo, a harmonia, ao desenvolvimento de ideias, ao uso de ferramentas de expressão. Então você aprender a colocar feeling naquilo que você toca. Existem estratégias, existem formas de você desenvolver isso. Por isso que a gente tem todo um estudo aí aprofundado em ferramentas de expressão. Mas esses são alguns tópicos que vale a pena você dar atenção, tá? Se você sabe, por exemplo, aonde estão os seus principais pontos de dificuldade, qual o seu objetivo final, onde você quer chegar, você sabe quanto tempo você tem disponível, aí é possível, com consciência, você traçar uma estratégia de falar: eu vou estudar tanto tempo por dia, durante esses 4, 5 dias na semana, eu vou me dividir dessa forma, porque com essa estratégia eu consigo em tanto tempo desenvolver tais habilidades que eu quero desenvolver, né? Então, quem quiser receber esse acompanhamento direto comigo, pode entrar em contato aí no Instagram, né? Porque aí a gente consegue agendar uma avaliação para que eu possa ver e te ajudar com essa estratégia. Se você não tiver um plano claro, você vai gastar muita energia e não vai sair do lugar. E isso é muito complicado. A maioria das pessoas desiste por conta disso. Então, eu não quero que você desista, eu quero que você se desenvolva e é super natural e super legal a gente querer se desenvolver nas coisas que a gente gosta. Essa é a natureza essencial do ser humano. A gente quer melhorar, quer ficar mais eficaz naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, na guitarra não precisa ser diferente. Vamos começar com esse primeiro passo, tendo clareza. O segundo ponto muito importante é confundir conhecimento com habilidade. Então você talvez pode ser aquele guitarrista que está no nível intermediário, que sabe um monte de coisa, conhece um monte de coisa. Aí você conhece modos gregos, menor harmônica, menor melódica, você sabe variações de pentatônica, conhece arpejos, conhece todas as figuras rítmicas, mas não necessariamente conhecer vai fazer com que você transforme isso em habilidade. Então, transformar o conhecimento em habilidade é o que a gente precisa aprender a fazer para romper com a estagnação.
Tudo que a gente estuda na guitarra, pelo menos no meu ponto de vista, deve ser transformado em ferramenta prática, em algo que você vai aplicar com a sua banda na hora de compor, na hora de improvisar na sua casa, porque você gosta e só toca guitarra para se divertir mesmo. Mas vamos transformar toda essa teoria em questões, em ferramentas disponíveis para que você consiga utilizar. A teoria, ela é muito importante desde que ela sirva à prática. Essa é a minha abordagem como professor de guitarra. E aí que entra a prática, né, que é a solução para esse problema é a prática do estudo deliberado. Porque você ficar vendo conteúdo de guitarra, vendo reels, assistindo outras pessoas tocando, é legal. Mas isso não substitui de forma alguma a prática deliberada, que é você sentar e, cumprindo aquele primeiro passo que eu disse, tendo um objetivo claro, sabendo quais são suas lacunas, você senta e você tem uma prática dedicada de forma consistente, né? Porque senão você vira aquele guitarrista que fica 2 semanas, 1 mês sem tocar, aí quando pega o instrumento fica 5, 6, 7 horas seguidas tocando, depois fica mais um tempão, né? Ou então às vezes se empolga por alguns dias e para. Então vamos aprender, gente, a ser consistentes no nosso estudo. Não tem segredo, não tem receita de bolo que substitui isso. Então você pode comprar o melhor curso ou todos os cursos disponíveis, mas se você não sentar e aplicar aquilo que foi proposto pelo seu professor, né, se você não desenvolver o hábito de ser consistente na sua prática, dificilmente você vai conseguir evoluir. Ah, pô, mas eu tenho pouco tempo, eu trabalho, eu tenho um outro trabalho, é difícil para mim conseguir muito tempo disponível. Aí, cara, é mais importante ainda que você consiga ter uma prática focada, porque no pouco tempo que você tem, se você não tiver foco, se você não tiver objetivo claro, se você não fizer a prática deliberada, é muito difícil que você consiga evoluir com pouco tempo, tá? Então, se você tem pouco tempo, é mais importante ainda que você tenha todos esses passos que eu estou falando aí. O terceiro erro, que é o que eu venho corrigindo, né, dos meus alunos através da metodologia que eu desenvolvi, aí com mais de 20 anos tocando guitarra, é integrar o conhecimento, amarrar o conhecimento um ao outro, porque senão você fica com conhecimento solto. Eu tenho até habilidade eu já conheço e tenho habilidade com pentatônica, com arpejo, com escalas. Beleza. Mas e quando você vai tocar, você consegue sobrepor todas essas coisas? Então qual que é a minha abordagem? A gente divide o braço do instrumento em regiões. E essas regiões, elas já vão embutir diversas escalas, arpejos, pentatônicas, para que você tenha tudo muito bem ligado uma coisa com a outra e consiga se deslocar às vezes de uma escala pentatônica para uma escala maior, para um arpejo tétrade, e tudo isso cria o quê? Cria dinâmica para o seu solo. Então é muito importante que você aprenda a linkar os conteúdos, tá? E juntando aí com esse terceiro ponto de principal erro de não integrar as coisas, eu vou colocar um outro ponto também, que é você querer aprender muitas ferramentas. É um excesso de coisas que você quer aprender e não necessariamente esse excesso vai fazer você se desenvolver ou fazer você conseguir criar coisas interessantes. Para você criar coisas interessantes, você precisa vender uma ideia que você desenvolve no instrumento. E muitas vezes a ideia ela não precisa ser complexa, pelo contrário, aprenda a explorar a simplicidade, aprenda a explorar menos notas, porém trabalhar o seu ritmo, a sua expressão, a sua intenção na hora de tocar essas notas. Isso faz toda a diferença. E aí o que acontece dentro disso, né? Quando você começa a integrar as coisas, começa a trabalhar com simplicidade, então tentando mais desenvolver ideias, tentando mais se expressar, se comunicar do que encher de muita coisa, aí você começa a desenvolver o que eu chamo de identidade musical, que é o ponto alto que eu acho que todos nós deveríamos mirar enquanto instrumentistas e músicos, que é ter o seu DNA, a sua impressão digital, que quando alguém ouvir você tocando, consegue saber que existe ali uma essência sua por trás daquele som e não somente mais uma repetição de ideias que já existem.
Você pode ter repetido por muito tempo, mas você aprendeu a absorver aquilo, a digerir aquilo e criar algo seu a partir disso tudo. Então, esse é o nosso objetivo. Se você quer ter uma avaliação individual comigo, me chama no Instagram, me chama no direct, que a gente agenda uma avaliação e eu consigo conversar com você, ver você tocando e a gente chega aí nesses pontos, né? Nos pontos que são lacunas, os pontos que precisam ser trabalhados, como chegar no seu objetivo. E tudo isso, gente, com esse acompanhamento, né? Quando você tem alguém te ajudando, aí é descomparado, né? Porque a evolução vem muito mais rápido do que quando você está sozinho, batendo cabeça, sem clareza, sem estratégia. Tá bom? Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário e até mais. Valeu!